o seu status de poder em cima de propostas populistas. Vai vir aqui falar de que o governo Lula, que o governo Camilo... E de quem é a responsabilidade pelo aumento de favelas no Ceará e no Brasil? Tivemos aí esse embate em sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará entre o deputado de oposição e os de situação, né, que acabaram por bater boca em relação ao problema da favelização aqui no estado do Ceará, que é o aumento no número de favelas, especialmente em Fortaleza. É isso, Flávio? Isso aí, Luiz. O deputado Sargento Reginaldo, do União, foi à tribuna da Assembleia Legislativa na manhã de ontem, quarta-feira, para criticar o aumento de favelas no Brasil e no Ceará. Na avaliação do parlamentar, o Partido dos Trabalhadores, o PT, teria sido responsável pela situação atual dessas pessoas, o que foi rebatido pela base governista na casa. Segundo o estudo do IBGE, atualmente existem 16 milhões de brasileiros residindo em favelas. E no Ceará, o número de pessoas vivendo nessas comunidades cresceu 69% em 10 anos. Então, o deputado ele apresentou esses números na tribuna e criticou a gestão do PT no Ceará, questionando o que será da população caso o próximo governador também pertença ao partido. Vamos então acompanhar a fala do deputado Sargento Reginaldo. 16 milhões de cidadãos brasileiros morando em favela, deputado Antônio Henrique. É como se você tivesse essa população sendo hoje junta o terceiro maior estado do Brasil. 16 milhões de brasileiros morando em favela, do ponto de vista populacional, só perde para o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. É o tamanho da população residindo em favela. Houve um acréscimo nos últimos 10 anos de quase 3 vezes esse valor aqui no nosso país, e a mesma situação está no estado do Ceará. Fortaleza tem o terceiro maior número de favelas e comunidades urbanas, aponta o IBGE. Em todo o Ceará, são 800 mil pessoas vivendo em favelas ou comunidade. População que vive em favela no Ceará cresce 69% em 10 anos. 69% em 10 anos. Então percebam, nos últimos 10 anos, o estado do Ceará teve um aumento do número de favelas de 69%. Mas quem é que estava governando o estado do Ceará nos últimos 10 anos? Quem era que estava no governo do Ceará nesse tempo todo? São 10 anos. Nós estamos com 2 anos do governador Elmano e 10 anos do governador Camilo Santana. E a população de favelas do estado do Ceará cresceu 69%. Peraí, mas o PT e as propostas de governo que elegeram Lula, porque desses últimos anos Lula cumpriu 2 mandatos, está no terceiro, Dilma cumpriu 1 e teve o terceiro interrompido, o segundo interrompido. E por que é que o número de favelas está aumentando, se esse é o partido que diz se preocupar com o mais pobre? O mais pobre está ficando cada vez mais pobre? É isso? O Partido dos Trabalhadores está aumentando o número de pobres para continuar tendo pauta? Para continuar mantendo o seu status de poder em cima de propostas populistas? Eu vou acabar com a fome, todo mundo vai andar de graça, enfim, vamos zerar a fila de cirurgia, nada anda. E a população de miseráveis
crescendo dentro da gestão petista. Eu estou fazendo questão de destacar isso aqui para desconstruir essa narrativa falaciosa, enganosa, em que uma boa parte da população, principalmente o mais simples, se deixa fisgar a cada eleição. Se esse partido estivesse preocupado com o mais pobre, o censo do IBGE deveria estar apontando: o número de favelas no Brasil reduz em 30%, reduz em 40%, reduz em 50%. Como aumentar 69% do número de favelas no estado do Ceará durante toda a administração petista? Governador do estado por 8 anos, o ministro Camilo Santana deixou o Ceará nessa miséria e foi embora para Brasília e entregou essa bomba na mão do seu sucessor. O pobre cada vez mais pobre, o pobre morando em favela. Quem vem da periferia sabe, é um lugar onde, se as pessoas tivessem uma opção melhor, ela sairia, porque falta tudo, infelizmente. E esse número crescendo cada vez maior, cada vez mais, é um sinal do fracasso absoluto desse tipo de politicagem vendida por um partido que há mais de 2 décadas diz que vai resolver o problema da desigualdade social nesse país. E está aí. Parece que vai resolver mesmo o problema da desigualdade. O objetivo é tornar todo mundo pobre. Se deixarem indefinidamente no poder, é o que nós vamos assistir. Está aumentando cada vez mais o número de pessoas na pobreza. O objetivo do PT deve ser esse: vamos igualar por baixo. Vamos igualar por baixo, até que não reste mais ninguém em uma outra condição. É todo mundo morando em favela. 69% em 10 anos. Se deixarem eles no poder por mais 4, depois desses 2, vai fechar os 100%. E aí o que será desse Estado governado por esse partido por mais 2 anos, por mais 4 anos, e agora dominando tudo, e querem a prefeitura, aliás, ganhar a prefeitura, e querem a Assembleia, e querem Câmara Municipal, enfim. É triste, porque quem sofre com isso, lamentavelmente, é o cidadão que está na ponta, que acredita nessas promessas completamente populistas, e está aí, está pagando o preço. E por mais que a gente se esforce, a gente não consegue abrir os olhos da população para não cair mais nesse tipo de cilada. Então é a fala do sargento Reginaldo, falando sobre a questão do aumento de favelas no Brasil e no Ceará. Em defesa da gestão petista, o deputado de Assis Diniz, do PT, afirmou que há compromisso das gestões petistas no enfrentamento à pobreza no Brasil. Ele criticou Reginaldo, afirmando que não se pode eximir a gestão federal anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, de acordo com ele, deixou de investir em programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, além de ter aumentado a tributação sobre a construção civil, entre outros pontos. Vamos acompanhar então a fala do deputado de Assis Diniz. Eu não sei qual foi o país, o estado ou o território que estava o nobre colega que me antecedeu. Não sei se ele estava no Brasil, não sei se ele estava no Ceará. E ele esqueceu de dizer a verdade. Ele esqueceu de corroborar com os fatos. Senão vamos dialogar com esses fatos. Como foi que aconteceu no último período com a pandemia? A pandemia teve uma queda na massa salarial e muitos que não conseguiram pagar o aluguel, não pagar a sua residência, teve que ser morador em condição de rua, teve que ir para as periferias. Agora é importante que a gente diga
destes fatos e eu não quero perder nenhum elemento. Porque quem gosta de fazer proselitismo, quem gosta de brincar com coisa séria, não é o Partido dos Trabalhadores. Se é verdade que aqui no Ceará cresceu o número de favela, durante 4 anos o governo federal não botou 1 centavo para Minha Casa Minha Vida. Aí vim aqui falar de que o governo Lula, que o governo Camilo, que fetiche louco, que coisa maluca a oposição tem no ministro Camilo Santana. Eu acho que na madrugada esse fetiche fica até sei lá como. Mas pessoal, 4 anos Bolsonaro foi presidente, o Minha Casa Minha Vida acabou. O deputado poderia ter dito: o governo federal não fez o Minha Casa Minha Vida, o governo federal aumentou a tributação na construção civil. Era mais honesto, para a gente dialogar no outro patamar. Mas dizer que foi no governo do Camilo Santana, que é no governo do Elmano, pois bem, vamos dar números, vamos dialogar com os fatos. Poder de compra do salário mínimo, deputado Messias, foi reduzido em 28%. Vamos dialogar com os dados, o mapa da fome. O Brasil tinha extirpado quando o Lula assume. São 51 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, 33 milhões de trabalhadores passando fome. Quer mais? A taxa de desemprego e desalento era de 18%. Ora, veja bem, não existe milagre. Não existe hoje como você dizer: o número... Não, vamos tratar com fatos, vamos tratar com a realidade. Vamos colocar aquilo que de fato aconteceu nesse último período. Aí sim, porque eu não posso comparar banana com laranja. Eu não posso fazer proselitismo em cima de uma realidade dura e cruel, porque quem gosta de pobre e que tem lealdade à sua pauta, é aqueles que historicamente estiveram ao seu lado. E eu vou repetir com toda a maturidade: a pauta que esta direita carcomida manifesta é oposta aos interesses da classe trabalhadora. Hoje fazer discurso bonito para fazer lacração em rede social, para ter like, vai ao encontro da pauta dos interesses da classe trabalhadora. Se não, vejamos, está pautado a jornada de trabalho. O que é que a direita está dizendo? Vai quebrar as empresas. O mesmo discurso de 1884, o mesmo discurso de 1932, o mesmo discurso de 1962, quando se implantou mudanças estruturais. Esta é a direita desse país, que usa dados, mas que não faz análise em cima de fatos. O fato é, um país, ele não muda da noite para o dia uma realidade dura e cruel sem ter um fato. E qual é o fato? É aquele que acabou Minha Casa Minha Vida, que hoje nós recuperamos. É aquele que acabou o financiamento, que nós recuperamos. É aquele que bota o país no mapa da fome, que nós estamos recuperando. É aquele que reduz a massa salarial, e nós estamos recuperando. É isso de fato. Então eu queria... Então é a fala do deputado Diaci Diniz, do PT. Então a discussão dos deputados relacionado ao aumento de favelas no Ceará e no Brasil. Muito bem, deixa eu entrar nessa conversa aí só um pouquinho, porque eu ouvi o Diaci Diniz citar tanto número, tanto percentual aí, eu até fiquei aqui perguntando, por que ele é do Ciro? Talvez nada. Mas do Lula, certamente ele é bem familiar, porque o Lula foi um dos que esteve um tempo em Brasília, na França, confessando que ia falando número. Se alguém perguntasse a fonte, ele disse que não tinha. No Brasil tinha 25 milhões de crianças passando fome.
Aí o Jaime Lerner, então prefeito de Curitiba, a capital do Paraná, olhou para ele e disse assim: Lula, se tivesse 25 milhões de criancinhas passando no meio da rua lá no Brasil, a gente não conseguia andar na rua, Lula. Bom, lógico que ele citou aí uma série de números, programa Minha Casa Minha Vida, acho que não acabou, mudou de nome na época do Bolsonaro, chamado Programa Verde e Amarelo, né? Não podemos esquecer de uma pandemia. Vamos estabelecer os fatos, então. Vamos a eles. A própria ONU disse que o período em que mais se diminuiu a fome aqui no Brasil foi no governo Bolsonaro, quando ele estabeleceu o programa Auxílio Brasil. E ao invés de pouco mais de R$190 que os governos anteriores do PT davam, passou para R$600, né? E tem uma série de outros números aí. Ele fala que essa direita carcomida, que não defende os trabalhadores. Olha, para que mais inimigo do trabalhador do que você estourar as contas públicas, produzir déficit primário, que é quando você gasta mais do que arrecada, que é o que está acontecendo aqui. Para que produzir mais problema do que quando você desestabiliza a economia, o que vai fatalmente aumentar a inflação? Existe algo pior do que o dólar a quase R$6, como está acontecendo hoje no Brasil? Tudo por consequência da falta de clareza do governo em relação à contenção de gastos ou de medidas que realmente possam tornar a economia do país estável e previsível, que é tudo que quem tem dinheiro para investir deseja para colocar o seu capital, o seu dinheiro num país. E de quem é a responsabilidade pelo aumento de favelas no Ceará e no Brasil, se não do PT, tanto aqui no estado como no país, cara pálida? Ele fala em estabelecer fatos, mas o fato é que só juntando o PT no Ceará são 10 anos. 8 do Camilo e agora quase 2 do Elmano de Freitas. Na presidência da República, juntando os dois governos do Lula, 1,5 da Dilma, com mais 2 agora do Lula, são 16 anos. Vai para 20 anos. De quem é a responsabilidade por essa pobreza que não diminui, pela favelização do Estado e do país, se não do PT? Uma coisa óbvia. Pois é, para fechar então esse assunto, faltou dizer o seguinte, que é verdade que os números relacionados ao desemprego estão baixos aqui no país. Mas eu outro dia até já falei como é que é essa mágica. É através de 2 coisas. O governo empregando, né, em estatais, em órgãos do governo, e também quando ele estabeleceu que o usuário do Bolsa Família, que passam de 20 milhões aqui no Brasil, não deve procurar emprego, porque se conseguir um emprego, ele perde o Bolsa Família. E aí isso gira um fenômeno de que as pessoas acabam por se acomodar com aquilo que elas têm como garantido, mesmo pouco, que é o Bolsa Família. E aí não vão atrás de emprego, preferem, né, ficar com esse benefício aí que não resolve o problema, né? Agora, o deputado Felipe Mota, do União, também nessa mesma discussão, o debate que ocorreu lá na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará ontem, lembrou que o aumento de pessoas vivendo em favela retrata a realidade econômica do povo brasileiro. Abro aspas. A primeira opção das pessoas é comer. Ou pagam o aluguel ou compram o alimento. Se não tivermos uma política para que essas pessoas do Bolsa Família progridam para uma carteira assinada e sair dessa realidade, não sabemos o que vai ser. Fecho aspas.